Esperando chegar aqui, chegou. Bom, vamos dar início à mesa 3, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Hilda, eu estou com a Lara aqui, conduzindo essa mesa. A mesa 3, intitulada Arte, Gênero e Sexualidade, Representações e Representatividades. A gente tem a participação em ordem alfabética da Carolina Vieira Filippini Cury, da Débora Machado Vizini e do Vitor Santos. A dinâmica vai ser a que a gente já tem usado nas outras mesas. A gente vai apresentar os vídeos dos participantes, aproximadamente 30 a 35 minutos. Depois disso, a gente vai abrir para o debate. Vocês podem colocar as questões de vocês, os comentários no chat. A Aline e o Eric estão no apoio dessa mesa. A gente vai estar atento aos comentários de vocês. No final da apresentação dos vídeos, a gente também pode abrir, quem quiser abrir o microfone para falar, tá? Não se esqueçam de preencher a lista de presença, cujo link vai estar no site, tá? A gente vai começar pelo vídeo da Carol. Vamos lá? O Eric vai passar para a gente. Boa tarde, o meu nome é Carolina, eu sou aluna de doutorado em artes visuais aqui no IA, na Unicamp, e na apresentação de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, um pequeno recorte. Eu estudo mulheres artistas do Brasil, Argentina, Peru e Colômbia, ligadas à pop art, à nova figuração nos anos 60 e início dos 70. Eu faço um estudo comparativo das obras e das trajetórias dessas artistas e discuto também a circulação dessas produções nesse período. Só para introduzir um pouco o tema, né? Algumas dessas artistas foram recentemente retomadas por algumas pesquisas e exposições que trouxeram à tona algumas obras que, embora tenham tido reconhecimento no seu período local de produção, circularam pouco e foram pouco estudadas posteriormente, né? Além disso, essas artistas, no geral, elas foram abordadas a partir da perspectiva das suas trajetórias individuais e foram pouco estudadas em conjunto, como um grupo e também em comparação, né? Essas artistas sul-americanas desse período. Elas tiveram em comum, né? Além de fazerem parte da arte pop, da nova figuração, né, que mostra, portanto, esse interesse em representar o meio urbano, a iconografia da cultura de massa, né, terem também afinidades formais, né, de referência da publicidade, o uso dessas figuras simplificadas e achatadas, cores fortes e saturadas. Elas tiveram em comum também o interesse em representar a figura feminina, em discutir estereótipos de gênero e objetificação da mulher, e etc., que é algo que eu discuto muito na minha tese. Assim. Elas não se diziam feministas, né? O termo tinha uma conotação até pejorativa no período. Elas viveram períodos de ditadura militar, né, nos seus países, então essas pautas não foram discutidas de maneira tão ampla quanto poderiam, né? Então esse é um momento um pouco anterior, mas isso não impede, né? Que não quer dizer que elas não discutiram, não abordaram muitas dessas questões que vão ser depois, né? As grandes pautas assim da arte feminista e do movimento feminista que vai se desenvolver mais a partir dos anos 70. Então, só para entrar nas artistas, hoje eu vou falar de duas obras de duas artistas. A primeira da Cibele Varela, que é uma artista nascida em Petrópolis em 1943, cujas obras tiveram muita repercussão no período, no Brasil e no exterior. Ela se muda para Paris em 1971. Então, a gente vê nessa obra essa figura dessa Miss em traje de banho, né? Sorrindo com a coroa, etc., repetida 6 vezes, né? Os concursos de Miss eram muito populares na época, as Misses apareciam nas capas das principais revistas e o desfile, o concurso era televisionado, né?
Então, ela está fazendo referência a esse universo de celebridades, dos concursos da TV e etc., mas a gente também pode pensar, né, uma reflexão crítica aí, nessa obra da condição da mulher e do lugar da mulher, né? Esses concursos que julgavam as mulheres só a partir das suas características físicas, né? E essa repetição dessa mulher que tem a ver, claro, com o processo de mecanização da produção dos bens de consumo na época, mas também um pouco refletindo sobre esses padrões de beleza que eram vendidos e que as mulheres eram, de certa maneira, quase forçadas a seguir e que acabavam ficando muito parecidas, né, entre si, assim, com a mesma aparência. Remete também à maneira como elas eram representadas nos jornais, né, enfileiradas, assim, quase como um produto mesmo. No ano seguinte, seriam novas fotos de novas candidatas a Miss enfileiradas também nas páginas dos jornais. Então, um caráter aí também, de certa maneira, descartável, né? E ela traz essa figura do cisne, que é muito interessante, que pode ser pensada como uma referência do mito grego da Leda e o cisne, né? O Zeus, símbolo da fecundação, se transforma em cisne e seduz, ou viola, dependendo da versão do mito, né? A Leda. Então, assim, nessa versão da Cibele, essa Leda aparece como uma Mise, esse deus cisne que se enrosca nas suas pernas, né? Então, uma questão de dominação da mulher como objeto de desejo também. E a gente pode pensar relações dessa obra com essa obra da Dalila Puzova, essa artista argentina, nascida em Buenos Aires também em 43, que também está discutindo, né, o universo das modelos, das celebridades. É um autorretrato, né, a obra é intitulada Autorretrato. É uma obra em grandes proporções que remete a um outdoor, né? E aí o rosto que está pintado nesse outdoor é da Dalila Puzova, da artista, mas o corpo é o corpo da Veruschka, uma artista alemã muito famosa na época, né? A gente vê que vem dessa imagem de revista, né? Esse corpo aqui pintado, o biquíni, tudo. Então ela está discutindo esse poder da mídia, né, de formar opinião e também até de criar realidades, né? Ela joga com isso, coloca o seu rosto no corpo dessa modelo, mas também brinca com a questão de anunciar e vender a si mesma enquanto artista e também enquanto mulher, né? Como um produto, assim, discutindo de maneira crítica também essa questão da objetificação, do aprisionamento também da mulher a esses padrões de beleza, estabelecidos pela indústria da moda, que tem um impacto também na própria formação, né, das subjetividades femininas, e discute realmente isso, né, a formação da identidade, da autoimagem da mulher, né, um autorretrato, em um embate entre a maneira como as mulheres viam a si mesmas e o que elas desejavam, e a maneira como essa mulher era representada pelas mídias de massa, hipersexualizada, objetificada, muitas vezes relacionada com o espaço doméstico, e etc. E tem diversas outras obras que eu trabalho, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas trouxe só para vocês verem rapidamente, né? Obras, por exemplo, da brasileira Terezinha Soares, obras com cunho erótico muito forte, que estão discutindo também a sexualidade da mulher, a liberdade sexual, né? Obras que têm uma relação muito legal também com as obras da Marta Minujín, uma artista argentina. São obras que foram, inclusive, censuradas em 73, quando foram expostas em Buenos Aires. A exposição foi fechada e ela foi exposta meses depois em Washington, e só volta a ser exposta de novo na Argentina em 2018. Então, isso é uma coisa que eu discuto também na minha tese, né? Essa relação com essa repressão das ditaduras militares, a censura. Uma obra da Cibele Varela, que não foi a que a gente viu anteriormente, uma outra obra intitulada O Presente, ela é censurada também na 9ª Bienal de São Paulo, uma questão que eu não vou conseguir entrar aqui hoje,
E aí, só para trazer para vocês verem rapidamente que eu estou discutindo a circulação dessas artistas também, né? E essas artistas, elas circularam um pouco pela América do Sul, entre esses países que eu estou estudando, né? Nos anos 60 e início dos 70. A gente pode ver que algumas das artistas argentinas expuseram no Brasil, algumas das peruanas na Argentina, mas muito pouco e sempre em exposições coletivas, né? Nunca individuais. E uma coisa marcante é que muitas dessas artistas foram para os Estados Unidos no período. E isso é uma coisa que eu estou investigando, né, no meu doutorado de sanduíche, como que foi a recepção dessas artistas e dessas obras nos Estados Unidos, quais foram as conexões que elas estabeleceram com os artistas norte-americanos, é uma coisa que eu vou trabalhar também. E aí, só para concluir a minha apresentação, eu gostaria de dizer que as obras dessas artistas, as que a gente viu hoje, e as outras que eu estou estudando, elas foram muito importantes no contexto das vanguardas da época, embaçaram as fronteiras entre a alta e a baixa cultura, discutiram o impacto dos meios de comunicação na vida dos indivíduos, principalmente das mulheres, e essas obras elas são extremamente transgressoras e atuais e podem ser retomadas para pensar a condição das mulheres na sociedade de hoje, o que as torna ainda mais potentes. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Carol. A gente vai passar, assim que possível, para o vídeo da Débora. De mulheres e dissidências de pesquisa de doutorado que está em... Olá, meu nome é Débora e eu vou apresentar uma comunicação hoje para vocês que faz parte da minha pesquisa de doutorado que está em desenvolvimento, através de algumas experiências coletivas de mulheres e dissidências de gênero na América Latina, que é o foco do meu estudo. Eu vou construir aqui um painel para vocês, para mostrar como que essas experiências elas mobilizam aí algumas práticas artísticas e culturais. Eu vou sugerir aqui uma análise do processo histórico, né, de formação de alguns coletivos feministas e dissidências de sexo e gênero em alguns países latino-americanos que se destacam aí pela efervescência dessas manifestações, como é o caso da Argentina, do Chile e do México, mas também destacando alguns coletivos que são fundamentais para a construção do pensamento sobre o ativismo e arte contemporânea, como é o exemplo das Mulheres Criando, né, um coletivo boliviano, além de apontar para algumas possíveis diferenças e problemáticas do caso brasileiro. Então, essa comunicação ela apresenta essa pesquisa em desenvolvimento, né, e eu tentaria associar algumas dessas experiências coletivas que me instigam muito, especialmente porque elas são feitas, né, como vocês podem ver aí na tela, com essa produção da Mulheres Públicas, né, com a fixação de obras gráficas, mas também envolvendo algumas outras experiências, né, que são bem diversas e que envolvem as grafiteadas, as cozinhas coletivas, as instalações, as produções de periódicos, né, e por fim também as performances, como é o caso do coletivo As Teses, que no começo de 2019 aí ele ficou mundialmente conhecido, né, pela criação e replicação dessa performance coletiva em vários lugares do mundo, que é Um Violador em Meu Caminho. Bom, isso já nos mostra um pouco do quão diversas podem ser essas manifestações coletivas, né, e que interligam aí um pouco do ativismo com a produção de algumas formas de subversão no espaço público, mas para mim o que está em jogo, dentro da potência dessas intervenções, é justamente a realização coletiva, né? Então, a partir da perspectiva da Luana Tovadovskas, que é uma professora investigadora brasileira aqui da Unicamp, essa potência pode ser observada através da ideia de que a arte se compõe como um dos lugares sociais onde se geram múltiplas resistências e onde os enunciados normativos são complexamente tensionados. Então, em adição a isso, nós também podemos observar que o contexto latino-americano, que é o nosso recorte, ele tem nas ruas um cenário muito importante para a emergência de movimentos populares que mobilizam a arte e o espaço público, né? Segundo a pesquisadora e professora argentina Maria Laura Rosa, este espaço, que é um espaço público, ele contribui aí para uma convergência de uma diversidade de mulheres que vão apresentando as suas demandas no passado e no presente, formando movimentos comunitários por direitos, para mudar sistemas, pela terra, pelos recursos naturais, entre outras demandas, né? Então, eu entendo essas práticas que nós vamos ver aqui como umas ferramentas que ajudam e ajudaram, né, a romper pouco a pouco algumas lógicas sistêmicas que são muito arraigadas, como, por exemplo, a construção de gênero binária, fortemente marcada no nosso contexto do sul global pela colonialidade, mas também a lógica neoliberal, que é relativamente recente, mas que também remodela aí as nossas subjetividades e propõe novas formas de exploração, manipulação, precarização de algumas vidas e alguns corpos específicos, né? Portanto, essas lógicas e construções hegemônicas, elas são sacudidas quando as ações coletivas e insurgentes, né, elas passam a acontecer. Conforme nos assinala também a historiadora Silvia Federici, que vai nesse sentido, apontando para um panorama latino-americano, que vai desde as coletivizações das mulheres do Exército Zapatista de Libertação Nacional, como
representada nessa imagem que vocês veem, em Chiapas, no México, até a organização das Olas Comunes, que são essas cozinhas coletivas e comunitárias que vão ser instaladas nas ruas do Chile por um grupo de mulheres em plena ditadura militar. Mas, olhando para esse estudo mais panorâmico, né, o que eles podem nos apontar é uma espécie de diferença em relação ao contexto brasileiro, uma espécie de déficit, né, quando ele é comparado a outros países hispanohablantes. Então, no sentido de uma produção coletiva e dentro de chaves feministas, parece que o Brasil ele não acompanha de fato, né, essas movimentações que estão rolando em outros lugares da América Latina. Mas isso não significa que não tenham existido grupos de mulheres dissidentes de gênero produzindo dentro dessas mesmas chaves. E a principal explicação que eu encontro aí, né, nesse sentido, em algumas fontes bibliográficas, é que o nosso país, no Brasil, ele tem esse déficit, né, por conta de um atraso na tradução da obra canônica da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo. Então, essa tradução tardia para o português, que é diferente do que aconteceu com o castelhano, ela vai gerar uma explicação de não existência dessa coletivização no Brasil em algum desses períodos iniciais, mas me parece uma explicação um pouco eurocêntrica, né? Porque o que é possível observar aqui, gente, de fato, é que existe um papel muito importante de alguns coletivos de trabalhadoras rurais e de trabalhadoras urbanas também, e que nem sempre aparecem nas narrativas historiográficas e principalmente daquelas que abordam as artes visuais. Outra explicação para esse fato, né, então esse déficit, ele rola por conta de um fato, né, que é a ditadura militar brasileira, que vai acontecer entre 1964 e 1985, que vai acabar por eclipsar alguns movimentos feministas de mulheres e de dissidências, dando mais relevância e visibilidade para alguns movimentos de esquerda que são tradicionalmente ocupados, majoritariamente liderados por homens, né? O que é um pouco diferente também do que acontece na Argentina e no Chile, por exemplo, como a gente vai ver, são países que passaram por esses mesmos desafios, mas que são desafios, né, das ditaduras militares que acabam por dinamitar, né, por implodir aí uma série de formações de coletivos de mulheres dissidências que propuseram estratégias coletivas e de desobediências, né? Então, seguindo aí adiante nesse panorama, bem rapidinho, o que a gente consegue definir aqui é que em 1970 existe um marco temporal simbólico dessas coletivizações que vão iniciar suas produções interdisciplinares e encontros, especialmente na Argentina e no México, né? A gente tem aí como, por exemplo, a organização do coletivo La Revuelta, que tem um periódico, né, como esse que vocês estão vendo aqui na tela, além da organização do UFA, que é a União Feminista Argentina, que também tem uma publicação de um periódico, que é a revista Persona. Apesar de não serem movimentos que estão aí diretamente ligados ao espaço público, eu creio que os periódicos eles são muito importantes para a observação desses coletivos, especialmente por criarem uma voz pública, né, que vai aparecer aí nessas publicações. Bom, além disso, a gente também tem um surgimento muito impactante das Madres da Praça de Maio, né, com algumas mobilizações em torno contrárias ao terrorismo de Estado, que vai ser produzido pela ditadura argentina, que vai desencadear o desaparecimento de inúmeras pessoas, e as madres, como vocês podem ver aí na tela, elas estão com a sua cabeça aí coberta com alguns paninhos brancos, que vão ser aí as marcas principais, né, o símbolo máximo desse movimento, e que atualmente vai ser ressignificado aí na cor verde, num movimento que a gente está chamando aí atualmente de Maré Verde, né, na Argentina, que vai mobilizar aí vários direitos das mulheres que estão para além aí das buscas do movimento das madres de la Praça de Maio, né? Bom, a gente também tem timidamente no Brasil, na década de 70, a organização de uma publicação que vai ficar conhecida como Lampião da Esquina, em 1978, que é uma iniciativa levada a cabo aí pelas dissidências sexuais coletivizadas para a produção dessa voz pública. E a gente também tem aí como desdobramento, na década de 1980, uma outra publicação que leva o nome de Xana com Xana, e que vai ser distribuída aí para o público lesbiano, né? Essa é uma publicação que vai ser produzida pelo Grupo Lésbico Feminista e posteriormente pelo Grupo de Ação Lésbico Feminista, o GALF, e que vai existir de 1981 a 1987. Então, nessa mesma década, né, de 1980, a gente vai ter aí um aprofundamento dos movimentos das coletivizações, principalmente na Argentina e no México, com algumas propostas de exposições coletivas, como as Mitominas na Argentina, e das ações realizadas por coletivos mexicanos como o Polvo de Galinha Negra e o grupo Tlaxipúdias e Refrateiras. No entanto, no Chile, onde serão cenadas algumas outras importantes intervenções que vão ser produzidas por mulheres no espaço público, como, por exemplo, as ações do coletivo Mulheres por la Vida, que tem sua primeira aparição aí em 1983, em meio à ditadura militar chilena, né? Então, elas vão utilizar o espaço público com algumas ações que vão ficar conhecidas como siluetaços, né, que é a utilização de silhuetas para tentar trazer, né, o corpo desses desaparecidos políticos para as ruas, e que é uma estratégia que já havia sido utilizada pelas madres argentinas, né, e que vai ser aí associado junto com as ações do grupo Mulheres por la Vida. Além disso, a gente também tem uma iniciativa, na verdade, é o ressurgimento de uma iniciativa que vai ficar conhecida como Olas Comunes, que elas foram mencionadas anteriormente, e que são cozinhas coletivas com propostas
de oficinas, tomadas de terreno, enfim, que vão surgir no Chile por volta de 1932 e que vão acabar também ressurgindo depois de 2020, após a pandemia do coronavírus, onde existe uma multiplicação da situação de vulnerabilidade alimentar em vários países da América Latina, né? Especialmente aqui no sul global, a gente tem um ressurgimento de algumas ações que vão no sentido desse movimento das zonas comunas. Esses movimentos eles são particularmente interessantes para mim, porque eles vão ser majoritariamente encabeçados por mulheres e eles vão ajudar a subverter um pouco a noção de um trabalho afetivo, invisível, não remunerado, que é o ato de cozinhar, que é fortemente generificado e que a gente consegue aí observar como uma intervenção no espaço público que vai acabar produzindo um evento, uma mobilização das comunidades no entorno onde a ação acontece, e, enfim, tem aí ganha muito meu interesse atualmente por estar sendo ressignificado e estar sendo trazido por outros movimentos de mulheres que vão acabar acontecendo em outros países da América Latina. Bom, por fim, a gente chega aqui na década de 1990, nós temos a consolidação dessas práticas, que vão ficar conhecidas como performanceiras e grafiteadas, como denominam os pesquisadores hispanohablantes, e que eles dizem respeito a uma radicalização do uso do corpo e das expressões gráficas nas ruas, através da consolidação da luta coletiva, que vai propor intervenções direcionadas a um afrontamento sistêmico, e é a partir desse momento que nós temos o aparecimento de alguns coletivos muito importantes que ajudam a pavimentar essas transformações, como é o caso do Mulheres Criando, que surge em 1992 em La Paz, na Bolívia, e vai ter aí no centro das suas atuações as performances e as grafiteadas, né? Bom, além disso, esse coletivo também vai agregar aí algumas situações que são propostas por outros coletivos, né? Como a veiculação de notícias através de publicações, também através de uma rádio comunitária e entre outras criações que elas acabam trazendo aí à baila, que são muito importantes nessa virada, né? Que a década de 90 vai propor. Bom, eu adoraria continuar escrevendo aqui esse panorama até os dias atuais, de 2000 para frente, né, onde a gente tem uma profusão de práticas performáticas, gráficas, que propõem instalações, marchas, hortas comunitárias, tudo em torno do trabalho coletivo e com uma ocupação criativa e radical do espaço público. Desde movimentos que trabalham diretamente com a alimentação, como é o caso do Sopão das Manas, até alguns outros coletivos que propõem aí questões feministas interseccionadas com questões raciais, como é o caso do Manifesto Crespo, né? Ambos, o Sopão das Manas e o Manifesto Crespo, eles são de São Paulo e eles vão nos dar uma dimensão de como essas diversas possibilidades contemporâneas elas vão acabar tomando corpo, né, na atualidade e vão continuar mostrando a efervescência desse trabalho coletivo e criativo das mulheres dissidentes de sexo e gênero na América Latina ou América Latina aí de maneira geral. Bom, agradeço muito a atenção de vocês, a gente conversa aí quando tiver essa possibilidade de debate, agradeço a todos, a todas e a todas, e é isso aí. Muito obrigada, gente, tá? Pequena biografia, mas a gente conversa depois, assim que possível. Obrigada. Obrigada, Débora. A gente vai passar agora para o vídeo do Vitor. Bom, meu nome é Vitor, eu faço mestrado em artes visuais aqui na Unicamp. Vou apresentar um pouco a minha pesquisa, né? O meu objeto de investigação é a fotografia como linguagem artística, documento histórico e construção, né, visual de uma memória coletiva num grupo bastante específico que é a comunidade gay, especificamente dos homens gays nas grandes cidades de Nova York e São Francisco, nos Estados Unidos. A partir desse momento chamado de liberação gay nos anos 70, até o aparecimento da crise da AIDS ao longo dos anos 80 e em diante, né? Então, eu me interesso pela essa relação de mudança entre a construção cultural, visual e artística dessa comunidade e o seu desaparecimento, tanto das pessoas quanto do contexto, as tensões políticas e as próprias mudanças artísticas, tanto, né, devido à conjuntura da epidemia de HIV/AIDS, quanto as lógicas próprias da comunidade artística estadunidense do período. Alguns princípios que eu adoto e incorporo na minha pesquisa é a crítica da história e da cultura do Walter Benjamin, as categorias de anacronismo das imagens, dialética das imagens e o princípio da montagem, do Didi Huberman, a relação entre a fotografia, a captura, né, do momento da vida e a relação com a morte, proposto por vários autores, né, pensado dessa maneira por vários autores, mas eu destaco aqui o Roland Barthes, análise crítica e as críticas de arte e historiografia da arte feitas pela Susan Sontag, Douglas Crimp e o Jonathan D. Katz, dentre outros, mas esses que eu citei foram os principais autores que eu venho lendo.
e também os estudos teóricos sobre gênero e sexualidade a partir da tradição materialista, né? É uma base que eu busquei ter um contato qualificado. Pensando especificamente na fotografia, eu montei esse esquema para me ajudar a pensar, né, a partir de alguns marcos, como a revolta de Stonewall, em 1969, que deu as bases para o movimento LGBT que a gente conhece hoje, e tanto nesse marco quanto ao longo dos anos 70, né, como a fotografia foi usada de maneira documental para representar a crônica visual do cotidiano dessas pessoas, como, né, depois de um determinado momento, como ela entra e é absorvida pelas instituições de arte. Então, existe também um debate sobre a fotografia no museu, né, o que alguns autores chamam de arte, né, a fotografia, né, numa chave de arte modernista versus uma fotografia numa chave pós-modernista. Entre também em contato com o problema, né, da fotografia das pessoas com AIDS, né? Então a gente vê aqui uma tensão entre o momento que era importante fazer, se ver, tornar visível, versus o momento em que a visualidade é problematizada, ela é tensionada, né, a forma de representar. Tem também um outro marco que é uma virada, né, que são as guerras culturais ali nos Estados Unidos. Os anos 80, 90 foram marcados por essa ascensão neoliberal e conservadora que muda também os rumos do que é possível ou não criar e expor, né? Um marco que eu uso para debater esse assunto é a exposição retrospectiva do Robert Mapplethorpe. E como alguns artistas, né, vão operar numa lógica do ativismo fora dos espaços tradicionais da arte e alguns outros que vão trabalhar dentro dos espaços artísticos ainda, né? Uma chave que alguns autores, como Jonathan B. Katz, fala, né, como pós-modernismo poético. Eu trouxe algumas imagens aqui, né, que eu analiso, como esse cartaz, né, que evoca a saída do armário, né, come out, em homenagem ao primeiro ano depois da revolta de Stonewall, que hoje esse evento seria como se fosse o pai o início, né, do movimento de orgulho LGBT que a gente conhece hoje. Eu me interesso pelas palavras de ordem, pela visualidade, né, das pessoas que aparecem nessas fotos, quem são essas pessoas, né? Gosto de pensar um pouco sobre isso. Tem a relação também, né, com a construção de símbolos e uma semântica, né, uma semiótica visual, como retratado aqui pelo Hal Fischer, um repertório, né, um vocabulário para se identificar quanto parte de uma comunidade, os espaços, né, que essas pessoas circulavam e tinham para se expressar, porque mesmo, né, sabendo com essas iniciativas de emancipação, nada era muito fácil também, né? Então, aqui tem um local que é interessante, que é esses cais ali em Nova York, em Manhattan, que funcionavam como espaço de encontro sexual, mas também como intervenções artísticas, né? Como aqui dá para ver nessa fotografia do Peter Ruger. A sexualidade, né, é também uma questão importante para esses artistas do período, assim como essas personalidades que estavam circulando, né, ali nesse contexto, como a Susan Sontag, uma autora bastante erudita, e também, né, a drag queen Itzel, como a Nefertiti. Então, essas figuras, elas andavam ali lado a lado, né, não só essas duas, mas várias outras. Assim como, por exemplo, a Candy Darling é uma das musas do Warhol, e que
né, foi retratado aqui pelo Peter Ruger no seu enterro, né? Então, aqui também tem uma relação entre a fotografia e a questão da morte que me interessa. E aí, de uma maneira um pouco mais, né, intensificada, né, por alguns autores, a questão da fotografia das pessoas com AIDS, né? Como que se faz esse tipo de abordagem, né? Alguns autores, como Douglas Prim, vão repudiar esse tipo de trabalho. E, ao mesmo tempo, outros artistas, né, como o Mark Chichester, vai, a partir, né, de um olhar em primeira pessoa, vai também abordar essa questão do corpo com AIDS, do sarcoma de Kaposi, nessas feridas que aparecem na pele, eram bastante características. Outros artistas vão trabalhar de uma maneira um pouco mais poética, mais alusiva à questão da AIDS, como nesse caso do Ian Michaels. Aqui eu trouxe como um exemplo, né, pensando nas guerras culturais ali, na repressão à exposição e os trabalhos do Mapplethorpe, né, como isso foi entendido alguma década depois desses trabalhos terem sido produzidos, né, como que aqui num período pré-AIDS, como que se transformou essa receptividade desses trabalhos. Aqui também, né, é uma foto também dessa exposição que que deu algumas polêmicas. Também trago essa campanha publicitária que usou esse momento da morte desse ativista, o David Kirby, junto ali com a sua família, como uma campanha publicitária para essa empresa chamada Benetton para vender roupas. E ainda pensando nessa relação do outdoor, né, do publicitário, como outros artistas articularam uma questão parecida a partir da fotografia, só que de uma maneira em aberto, né, uma maneira mais poética, ou mesmo nesse caso mais engajada de trazer a questão da AIDS e a conscientização de uma maneira que não é visando o lucro, como nessa campanha aqui da Benetton, que também gerou muito debate, né? Enfim, essa é a minha pesquisa até então. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre ela. E é isso. Ok, nós que agradecemos, Vitor, a vocês três. Agora eu vou, pelas falas tão importantes, né? Vou passar para a Lara agora, que vai conduzir as questões. Lembre que quem tiver alguma questão, algum comentário, pode escrever no chat ou pode pedir a fala, se quiser se inscrever, tá bom? Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Como a Maria Hilda falou, né, se vocês quiserem abrir o microfone e falar ou colocarem no chat, aí vocês podem fazer isso. A gente tem uma pergunta do Andrés para Carol. Você quer que eu leia, Andrés? Tudo bem? Tá. Ele colocou aqui no chat, né, Carol? Na sua pesquisa você encontra diferenças nas práticas artísticas ou talvez nos temas tratados nas obras entre países da América do Sul, ou se é mais ou menos heterogêneo nesse período? Muito obrigada, Andrés, pela pergunta. Queria também parabenizar a Débora e o Vitor. Eu conheço um pouco da pesquisa deles e gosto muito. Então foi muito bom ouvi-los, muito bom dividir a mesa com vocês. E André, sim, tem muitas semelhanças e tem também diferenças entre essas produções, que é uma coisa que eu estou tentando discutir também. Tem diferenças, assim, enfim, formais, vamos dizer, né? Na Argentina, por exemplo, embora eles chamem de arte pop, né, e tenham usado esse rótulo no período, talvez o que a gente identifica como mais diferente do que a gente pensa em pop, quando a gente pensa no pop norte-americano, né? As artistas estavam fazendo já muitas performances, como a Martha Menuhin, muitas instalações, ambientações, assim. Dá para a gente fazer um diálogo muito bacana, por exemplo, da Martha Menuhin com a Terezinha Soares, no Brasil, que já estava
também misturando performance e tal, nessas obras chamadas de pop, que aqui a gente chamava, na verdade, de nova figuração, mas a produção das argentinas é um pouco mais diferente, assim, a das brasileiras e das peruanas, no nível formal, assim, elas são mais próximas, por exemplo, e a questão da temática, todas elas estão discutindo a questão da mídia de massa e do impacto da mídia de massa, né, nos modos de vida. Elas estão discutindo também, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que é uma coisa que está sendo muito televisionada no período, então tem isso em comum, imagens de astronauta por causa, enfim, né, das missões que tem na época, e uma coisa que eu identifico em todas elas é a questão da representação da figura feminina, né, e da discussão dessas temáticas, assim, que, embora elas não se dissessem, né, feministas, não partisse assim, a maior parte delas, né, mas a Ana Maria Maiorino, por exemplo, reposiciona a obra dela hoje em dia, sim, como feminista e tudo, mas no período elas não discutiam, né, nesses termos, mas elas estavam na obra de praticamente todas elas, todas as artistas que eu estou estudando, você identifica, né, essa discussão da objetificação da mulher, do lugar da mulher na sociedade. Agora, uma diferença grande que eu encontrei é a questão da ditadura, assim. As brasileiras, como eu estou estudando principalmente os anos 60, né, eu entro um pouco nos 70. E como no Brasil, né, a gente tem a ditadura a partir de 64, elas estão discutindo muito essa questão. Na Argentina, acho que a partir de 55 tem sucessivos golpes militares, mas o mais violento vai ser a partir de 76. Então, embora tenha tido censura das obras da Marta Minuchin, etc., elas não estão discutindo isso tão a fundo, essas artistas que eu estou trabalhando, pelo menos, e nem no Peru. Então, isso é uma diferença grande que eu tenho achado, assim, essa discussão da ditadura está mais presente na obra das brasileiras. É isso. Obrigada, gente. Legal, Carol, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ou colocar no chat? Porque pelo chat a gente não recebeu nenhuma outra questão. Se ninguém for falar, eu vou comentar um pouquinho. Posso? Nossa, eu já tinha visto o vídeo de vocês, né, que eu fui me preparar para a mesa e tinha gostado demais das falas. E aí, fiquei feliz, até porque às vezes a gente faz umas coisas intuitivamente, né? Como a fala de vocês casou muito com o que a gente discutiu, né? Que de manhã com o professor Gilberto, né? Essa questão de você ter uma produção invisibilizada, né? E da necessidade de a gente construir essa historiografia a contrapelo, né? Que o Benjamin propõe, que é um pouco isso que vocês todos estão fazendo, né? E que é um esforço hercúleo, porque tem muita produção e às vezes a gente não tem acesso, né, a essas produções. E, por outro lado, a gente vai ter daqui a pouco uma mesa sobre circuitos, e eu fiquei pensando quanto a questão do circuito de arte é importante na fala de vocês, né? A Carol, pelo que eu entendi da sua fala, não sei se é isso, acho que a sua pesquisa está mais focada na questão do circuito de arte estrito senso, né? Galerias, exposições. A Débora já focou, pelo menos na fala dela, a questão da arte na rua, no espaço público. E o Vitor, as duas coisas, né? Um pouco, você falou desse circuito de arte de exposições e outro dessa arte que se faz no espaço da cidade, né? E em relação a isso, eu vou começar pela Carol. Eu fiquei pensando, quando você fala, né? É estranho para a gente, eu não conhecia essas artistas tão pouco, as brasileiras, então você imagina as latino-americanas, que não são do Brasil. E é curioso, né? É a mesma coisa que aconteceu de manhã, porque eu não conhecia aqueles artistas daquela produção maravilhosa que a gente viu com o professor. E aí você fala que fora do Brasil é Estados Unidos. Eu não sei se eu perdi isso na sua fala. Que elas tiveram uma recepção, né, muito intensa, assim, mais intensa do que aqui. Mas eu sempre fico curiosa, porque a arte brasileira é sempre recepcionada fora, ou quase sempre, pela chave do exotismo, né? Não sei se você já tem essas respostas, porque você está aí agora pesquisando isso, né? Mas você tem alguma
já informação sobre como se dá essa recepção da arte latino-americana feminina nessa época nos Estados Unidos? Oi, querida. Eu já pergunto ou você vai fazer para nós três e depois passa? Posso ir? Tá. A gente não está te ouvindo, Hilda, perdão. Não, depois eu retomo. Para a Débora eu tenho mais um comentário, para o Vitor eu tenho uma pergunta. Tá, obrigada. Então, é engraçado, é sempre bom apresentar assim, né, com os colegas para ter esse feedback, porque eu estou estudando essas artistas tem uns 3 anos, e às vezes você entra tanto no assunto e você fala tanto sobre isso, que você fica falando, gente, será que eu estou apresentando aqui a obra e artista que todo mundo já conhece, sabe assim? Só que nos congressos todo mundo sempre fala, nossa, nunca ouvi falar da Cibele Varela, nunca ouvi falar da Dalila Puzov, nunca... E aí você vê também a importância, né, de sim continuar estudando, porque as pessoas realmente não conhecem, né? Teve um dia eu estava assistindo uma aula da Fátima, e a Fátima falou, cara, até pouco tempo atrás a gente não estudava a Wanda Pimentel. Hoje em dia a gente estuda a Wanda Pimentel, né? E nas aulas, quando a gente vai falar da nova figuração, a gente fala da Wanda Pimentel, mas até ontem a gente não falava. Então, assim, né, da importância realmente da gente continuar estudando, enfim, essas produções que realmente não entraram no cânone, né? E sobre a questão da circulação, então, na verdade, eu estou estudando a recepção dessas artistas nos Estados Unidos, mas elas, assim, a Cibele Varela, por exemplo, ela morou em Paris. Então, lá ela teve muita repercussão, participou de exposições importantes com artistas franceses, até algumas exposições nas quais ela era a única mulher expondo. Então, lá ela teve bastante repercussão nos seus próprios países. Essas artistas tiveram bastante repercussão na época, embora a gente não conheça muito bem os trabalhos hoje, né? E em relação aos Estados Unidos, a Martha Minuchin, essa artista argentina, é uma artista que teve bastante repercussão nos Estados Unidos também, fez muitas performances aqui, mas ela veio com bolsa, mas ela relata, a maior parte dessas artistas ainda estão vivas, né? Algumas não, mas muitas estão. E a Martha Minuchin está, e ela tem 70 e muitos, e ela conta que ela vivia nos Estados Unidos, ela viveu em Paris também, mas numa situação, assim, um tanto precária, sabe? Num quarto de alguém, alugando, ou num estúdio micro, e dava um jeito de comer alguma coisa. Então, ela teve uma relação até bastante próxima com Andy Warhol, eles depois, mais para frente, desenvolvem trabalhos juntos. Mas, assim, embora ela tenha conseguido alguma repercussão entre alguns artistas, assim, ela estava numa posição bastante marginal, enquanto ela estava em Nova York. Então, eu vou tentar entender agora que eu estou aqui, que estou fazendo essa pesquisa, que recepção elas realmente tiveram, porque chega a sair matéria de jornal falando sobre a Martha Minuchin, mas fala uma versão pop latino-americana, colocando ela como uma simples resposta a um movimento que está acontecendo lá, sendo que é uma artista que já estava produzindo, sabe, há mais de 10 anos, e que tinha todo... então, assim, mas elas não foram... A gente não pode dizer que elas foram super reconhecidas fora, no geral, sabe? Mas aí é isso. Agora, na pesquisa aqui, também para não me estender muito mais, agora na pesquisa aqui, vamos ver o que eu descubro. É meio isso. Obrigada, Hilda. Para a Débora agora, vamos por ordem de apresentação de vídeo. Você apresentou uma documentação bem interessante para a gente, assim, né? Pensando que você está tratando basicamente de um circuito que é o circuito ativista, o circuito de uma arte que se faz no espaço público, na rua, na cidade, com ações, né? Que envolvem a comunidade. Mas, assim, uma curiosidade para saber desse acesso a documentos. A gente falou de manhã como é importante ter não só documentação, mas que essa documentação seja organizada, disponibilizada. Está sendo muito difícil para você ter acesso a esses grupos, a esses trabalhos? Como é que está sendo? Oi, Maria, obrigada pela pergunta. Os grupos que estão produzindo mais contemporaneamente, o acesso ele é facilitado porque eles acabam produzindo também uma questão de cyberativismo, então eles acabam movimentando bastante
redes sociais, eles acabam colocando bastante coisa na internet. No entanto, esses grupos que são mais antigos, né, da década de 60, 70, com as ditaduras militares, é muito difícil o acesso à informação, o acesso à documentação. Com a ressalva do Chile, que tem um Museu de Direitos Humanos que é incrível e que tem um acervo maravilhoso com fotografias de ações dessas mulheres por la vida. No entanto, em relação aos grupos que estão produzindo na Argentina, que é um outro país que está dentro do meu recorte, existe uma certa dificuldade da minha parte em acessar essa documentação. E quanto ao grupo boliviano Mulheres Criando, elas mesmas se organizam ali o seu próprio acervo dentro de uma casa que é um espaço cultural que chama Casa Virgen de los Deseos, que fica em La Paz. Eu ainda não consegui acessar diretamente esses lugares, né, então pessoalmente, fisicamente, mas pela internet o acesso, ele acaba se tornando um pouco mais fácil, assim, as coisas são mais tranquilas. Agora, em relação ao Brasil, né, tá um pouco difícil, porque é como se tudo tivesse meio esparso, eu não consigo ainda encontrar um lugar que tenha esse corpus documental, então eu tô meio que fazendo o meu, tanto que eu planejo aí para a defesa da tese, que deve acontecer no final de 2022, a produção de um pequeno documentário, onde eu consiga juntar algumas imagens, alguns vídeos e deixar isso disponível na internet para que outras pessoas se sintam aí instigadas a também fazerem as mesmas coisas, né? Então, vai um pouco por aí, Maria, desculpa. Queria pedir desculpa para o pessoal também, porque eu acabei fazendo uma apresentação um pouco megalomaníaca, e aí eu ativei o modo rápido da fala ali, eu coloquei no Premiere, acabei achatando o vídeo, então ficou super rápido, super complexo de entender. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, depois conversa comigo que eu passo o vídeo original na fala mais pausada, né, sem essa ferramenta aí de aceleração, e é isso. Desculpa pela rapidez, gente. No final, retomando isso que você falou agora há pouco, né, que os pesquisadores acabam fazendo esse trabalho também, né, de coleta e de sistematização, né, desses materiais documentais que são tão importantes para todos nós, né, para a construção dessa memória e dessa história que não é apenas a dos vencedores, né. Aí, vamos para o Vitor. Vitor, você foi super claro, assim, na sua trajetória de fala, né, de mostrar como está sendo a sua pesquisa e tal. Eu fiquei muito curiosa quando você fala daquela passagem, né, das imagens de doentes de HIV para a apropriação dessas imagens pela publicidade, né? Eu queria saber que você falasse um pouquinho mais disso e como você vê isso, porque aparentemente a gente fala, nossa, né? Mas a Benetton vendia calça e camiseta colorida com imagem de pessoas, né? Uma pessoa morrendo. Por outro lado, a Benetton teve um papel, né? Ela sempre teve um papel bastante de incluir minorias. Eu não sei se para o bem ou para o mal, né? Mas o que eu me lembro da Benetton era de ter um certo ativismo nas propagandas. Eu queria que você falasse um pouquinho como você está entendendo nesse momento essa passagem. Uma pergunta. Tá dando para escutar? Sim. Tá dando. Uma pergunta bem complexa, né? Mas interessante é que um dado que a gente tem é que quando saiu a campanha, né, com a família Kirby ali reunida no torno do filho morrendo e tal, né? Primeiramente que essa foto não foi feita para a campanha, acho que vale a pena ressaltar isso. Foi feita por uma fotógrafa chamada Therese Sardi, e ela estava estudando jornalismo, foi lá nessa casa de acolhimento, né? Lembrando também que nesse período poucos hospitais ofereciam internação para as pessoas, né? Então elas ficavam geralmente em casas especializadas e essa casa era uma das únicas no período que estava aceitando esse tipo de internação. E ela queria fazer algum trabalho, né? E ela foi lá e ficou acompanhando, né? Fazendo trabalho voluntário, ajudava com os pacientes e tirava fotografia, conversava com eles, né? E nisso ela chegou, né? Tava lá, já tinha uma relação com esse David Kirby, com outras pessoas ali que estavam na internação também. E aí, no dia que ele estava morrendo, a família
né, falou que queria que ele fotografasse eles ali naquele instante, né? E aí ela fotografou. E anos depois, né, foi em 90 e 92, teve a tal da campanha, né? O diretor publicitário da Benetton na época, qual é o nome dele? Oliver Toscano, se não me engano, ele tem essa característica de procurar imagens publicitárias que fossem muito controversas, né, digamos assim, para dar um choque cultural. Tem até uma outra campanha dele, né, da Benetton, quando ele era o diretor do marketing na empresa, que retrata um mafioso siciliano morto, assim, né? E a família descobrindo esse corpo lá no chão, numa poça de sangue. Ele teve, né, sofreu um processo por conta disso. Tem várias outras, né? Que ele tem uma que é uma fotografia de um navio de imigrantes saindo, assim, as pessoas penduradas no navio. Então, essa não é a única fotografia dele que teve polêmica na mídia, né? Mas a questão, né, que eu acho interessante de pensar é que, por um lado, se reivindica essa campanha ajudou a conscientizar as pessoas. Essa campanha deu visibilidade para a questão da AIDS, mas eu me pergunto assim, tá, mas será mesmo? O que efetivamente isso contribui para a luta contra a AIDS em termos concretos? O que a gente tem em termos concretos é que o lucro da empresa no ano dessa campanha aumentou, acho que por volta de 25%, sabe? Enquanto que a gente não tem dados de como que efetivamente essa campanha ajudou na conscientização, na aceitação dessas pessoas por suas famílias, por exemplo, no patrocínio de pesquisas de medicamento. Então, o que eu tenho de concreto é o lucro da empresa subiu. E é isso. E, enfim, né, tem todo um debate muito extenso, muito profundo e contraditório sobre o uso dessa imagem, né, dessa imagem que é desse corpo emagrecido, né, vira até o fetiche da morte. Assim. Tem, por um lado, uma tentativa, né, de embelezamento desse corpo, né, por conta da técnica da fotografia, desse preciosismo, como nas fotografias que o Nicholas Nixon fez, de pacientes que estavam ali, né, em estado terminal já, e que é muito criticado, né, porque você está usando, se apropriando da vida daquela pessoa para criar uma imagem bonita, uma imagem comovente, uma imagem com apelo, né? Então, tem muitos autores que falam que isso não, por exemplo, do Ghost Creek, que isso não está tensionando a AIDS, está só fetichizando a imagem dessas pessoas e a vida dessas pessoas. Não tem nada a ver com elas, né, no final das contas. E eu tendo a concordar, mas ao mesmo tempo, né, como a imagem deixa as coisas em aberto hoje, né, com esse distanciamento, acho que é possível ter outras camadas de interpretação sobre esse tipo de fotografia, por exemplo. Espero ter respondido. Sim, sim. Lara, eu acho que tem um comentário do Felipe. Tem um comentário do Felipe aqui. Ele comentou que os visuais do trabalho lembraram muito o filme Milk, A Voz da Igualdade. Não sei se vocês conhecem, mas pode ser uma... Mas de qual trabalho? Ele não falou, mas se não me engano é o do Vitor, não? É o meu. Assim, desse período, né? O meu, que ele é lá dos anos 70, né? Em São Francisco. E é nesse período né, que a gente chama hoje de libertação gay, liberação gay. Gay, lembrando que na época era um termo guarda-chuva que a gente fala LGBTQIA+, não só refere-se a homens. E é essa época mesmo, né, essa visualidade, tem uma coisa da moda, né, nessas fotografias que a gente consegue perceber também. Se ninguém tiver na fila, eu comentaria, perguntaria. Vai, Carol, manda bala.
Poderia ficar horas com vocês dois, Débora e Vitor, conversando um monte de coisa. Mas, enfim, adorei as apresentações. O Vitor, eu tive o privilégio de ouvir uma aula do Vitor, na aula da Fátima, sobre esse tema. Eu sei que ele tem um monte de coisa para falar. Então, você falou ali rapidinho, agora eu não vou lembrar o nome do crítico, mas de uma das obras do período que mostram a questão da pele ferida e tal, e como que foi a recepção dos críticos na época e desse crítico específico. Então, de repente, você puder contar um pouco mais, porque eu lembro um pouco de você contando e foi interessante, e de repente falar um pouco mais também da obra do Orwell nesse contexto, porque eu lembro que você contou também bastante coisa do Andy Orwell para a gente na aula, foi muito legal. E para a Débora, eu adorei, você falou bastante dos periódicos, e aí eu também fiquei na dúvida, esses periódicos estão sempre sendo produzidos pelos coletivos artísticos, é isso? Ou não necessariamente, se tinha um grupo, tá, aí você me explica um pouco melhor, e eu lembrei também que eu participei no Fazendo Gênero, que eu acho que até você estava também no Fazendo Gênero, mas não foi na mesma mesa, da mesa que a professora Júlia... Cadê? Júlia Glaciela da Silva Oliveira organizou, e aí eu ia te perguntar se ela está nas suas referências, porque ela tem o trabalho dela de doutorado, que virou um livro, chama Militância ou Profissionalização de Gênero, um estudo comparativo na imprensa feminista do Brasil, da Argentina e do Chile. E aí tem alguns periódicos que você citou, Xana com Xana e tal, que ela trabalhou a fundo, assim, e eu estou para comprar esse livro, que eu fiquei super interessada. É isso, gente. Obrigada. Opa. Eu acho que o Vitor caiu. Se a Débora quiser responder antes. Eu posso falar um pouquinho, então, sobre essa questão dos periódicos, gente, que é muito interessante e me instiga um pouco, e eu ainda confesso para vocês que eu não sei direito como manejar isso, né? Porque, afinal de contas, eles são produzidos pelos coletivos, mas nem sempre são coletivos que se autodenominam como coletivos artísticos. Então, eles mais se autodenominam como coletivos de militância mesmo, de ativismo. No entanto, eles acabam usando todas as estratégias de produção artística, né? Eles vão se preocupar com a produção gráfica, com fotografias, mas, no fim das contas, elas não são consideradas como artistas canônicas, né? Elas não vão aparecer na história da arte como produtoras artísticas, né? Elas vão mais aparecer dentro dessas pesquisas que têm a ver com a militância, com os movimentos sociais. Então, ainda é um limiar, assim, que eu estou tentando manejar na pesquisa, porque é uma pesquisa em artes visuais, mas, no fim das contas, elas não se autodenominam artistas, elas se autodenominam ativistas, militantes, né? No entanto, elas produzem arte, né, na minha opinião. E muito obrigada por essa referência. Eu já li um artigo dessa professora, mas acho que eu também vou acabar investindo nesse livro aí junto com você. Muito obrigada, Débora, muito legal. Vamos conversar mais depois sobre os periódicos, muito interessante. Vamos. Você tinha perguntado sobre qual que era o crítico, né? O crítico que eu citei é o Douglas Klimp, principalmente. Tem outros que falam sobre isso, mas o Douglas Klimp é o que mais odeia esse tipo de trabalho, esse tipo de foto. Ele, assim, despreza com todas as forças, ele critica muito. Dá para ler isso tanto na introdução sobre as ruínas do museu, e também num outro livro dele, que infelizmente não tem tradução, que é uma pena, que chama Morning Melancholy, que é um artigo que ele chama... qual que é o nome agora? Traduzindo, né, seria Fotografia de Pessoas com AIDS. E qual que é a questão disso, né? Em 1987, se eu não me engano, que foi meio que foi um auge, assim, de quando tinha muita gente morrendo, muita gente doente, né? Porque o começo das infecções começaram em 81, assim, se falando em massa, e lá para o final dos anos 80, né? Primeiro que politicamente os Estados Unidos estava muito tensionado, e também quando o percentual de pessoas com um quadro grave estava muito alto.
E teve esse fotógrafo, né, o Nicholas Nixon, que ele estava fazendo uma exposição retrospectiva no MoMA de Nova York, e ele apresentou essa série chamada Pessoas com AIDS, né, que aí mostra, ele acompanhou por vários meses essas pessoas internadas e expôs essas fotografias, né, tem várias pessoas, tem não sei quantas, mas tem algumas, né, ele vai acompanhando esse processo de morte delas. E o Douglas Quinn, que viu aquela exposição, achou medonha. Achou medonha. Ele falou que aquilo era um uso abusivo da imagem dessas pessoas em prol do tecnicismo da fotografia, né? E já entrava em diálogo com uma crítica que ele fazia antes a esse formalismo da fotografia que ele enquadra enquanto a fotografia de museu modernista, né? Que já traz um acúmulo de crítica de arte que ele enxerga ali. Ele fala isso também explora mais isso naquele outro ensaio que eu falei, que não está traduzido. E também, né, eu acho que vale a pena ressaltar que nesse período, né, quando estava tendo essa exposição lá no MoMA, o ACT UP, que era um grupo de ativistas, né, que faziam várias campanhas de conscientização, já que o governo, né, meio que tinha vetado tanto o financiamento público, né, quanto não facilitava com que a conscientização de medidas protetivas ou de conscientização em massa de como que pega, como que trata, como que evita, né, enfim, tudo isso. O governo do Reagan, né, não ajudava em nada, esse coletivo fazia essa função social, né. E eles organizaram um protesto na frente do MoMA, e uma das palavras de ordem que eles usavam é: parem de olhar para a gente e comecem a nos escutar, né? Fazendo referência a esse uso da imagem dessas pessoas adoecidas. E que mais? O Warhol, né? O Warhol nessa situação toda, o Warhol nunca, pelo menos no que eu sei, nunca se envolveu tão diretamente com a questão da epidemia de HIV/AIDS, né? Ele estava ali no circuito, né? Conhecia todo mundo, mas não tenho nenhuma informação que ele estava ali tão envolvido diretamente com isso. Mas ali nos anos 70, no final dos anos 60, 70, né, ele era essa grande figura de Nova York, e esses artistas estavam ali todos circulando meio que no mesmo espaço. Um dos artistas, né, que eu trouxe, o Peter Ruger, infelizmente também é muito pouco conhecido aqui, ele era amigo do Warhol, eles, né, eles estavam ali juntos. E, sei lá, o Warhol, né, além de ser esse grande mentor, tal, né, dessa geração, eles organizavam em torno dele várias figuras importantes, né, como a Candy Darling, que eu mostrei ali, que foi, né, modelo de muitas fotografias do Peter Ruger, por exemplo. Ela, né, as pessoas às vezes confundem, ela não morreu de HIV, de AIDS, no caso, ela é anterior a isso, ela morreu de linfoma, ela morreu no final da década de 70, e né, o Peter Ruger, ele acompanha, né, ela no leito de morte ali, mas já é uma relação diferente, né, com o uso da morte na fotografia. E, enfim, o Warhol, ele está ali mais como, na minha visão, né, pensando nesse universo fotográfico, como um aglutinador de personalidades importantes, né, como, né, mobilizador desses artistas. Não sei se eu te respondi, cara. Espero que sim, porque eu me interesso pelo Warhol, mas ele meio que fica paralelo ali com esse grupo, né? Esse grupo que eu estudo, eles eram da fotografia, né? A fotografia estava ali naquele meio termo de estar começando a entrar no circuito artístico de fato, mas ali ainda estava, né, periferizado, olhando lá para uma coisa mais quase documental do estilo de vida dessas pessoas. O Warhol já está numa posição de crítica da arte, de tensionar o circuito com a sua obra de uma outra maneira, né? Obrigada, querido. Vou ler essas referências aí que você passou, depois a gente conversa mais. E eu vi aqui um catálogo de fotos do Warhol, com até umas fotos que você passou na aula, um catálogo maravilhoso. Só não comprei porque era caríssimo, gente, mas eu lembrei do Vitor na hora. Obrigada, gente.
Bom, pessoal, alguém tem mais alguma questão? Ou gostaria de falar? Tudo certo? Lara, você tá aí? Gente, eu tô, é que deu uma travada em todo mundo. Minha internet não tá legal. Ah, entendi. Bom, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu vou aproveitar para perguntar, não sei se eu vou ser impertinente, Vitor, mas eu sei que sua pesquisa é sobre Estados Unidos e tal, mas tem alguma coisa no Brasil nessa época, assim, que algum paralelo possível ou nada? Como é que você pesquisou isso? Se tem algum interesse? Não sei. Só por curiosidade, eu sei que sua pesquisa não é sobre o Brasil, tá? Tem, mas não muito. Bom, é que aqui, né, a construção desse contexto de, né, comunidade, nossa tentativa de criar uma coerência coletiva, ficou muito prejudicada pela ditadura, né, como tudo. Assim como a construção dos movimentos feministas, movimentos de igualdade racial, né. Então, tudo ficou meio que atrasado algumas décadas, né? Então, a gente começa a ter um pouco mais de organização formal mais para o finalzinho da década de 70, 80, só que aí 80 já vem, né, com a AIDS junto. E claro que aqui tem, né, se foi uma catástrofe aqui também, como nos Estados Unidos. E no começo, né, quando eu fiz meu projeto, eu queria estudar especificamente o Leonilson e o Félix González Torres, né, fazer essa ponte lá aqui, mas enfim, né, as coisas foram se mudando de figura, né, quase que abandonei os dois completamente, o Félix apareceu um pouquinho e fiquei lá nos Estados Unidos. Mas também tem um problema, né? Aqui não tem tantas fontes, não tem tantos registros, né? Muita coisa desapareceu. A maior parte das coisas que eu sei sobre o circuito artístico foram coisas que o Alex Seveni, né, um artista aqui em São Paulo, tal, ele foi professor nosso na graduação, quando eu estava na graduação ainda, e ele me contou muitas coisas, assim, foi a referência mais próxima que eu trouxe, mas é isso, sabe, esse tipo de memória, esse tipo de referência fica muito na memória falada, não está consolidado em bibliografia ainda. Claro que existe, né, claro que existe, mas é bem mais pouco. E aí, geralmente, as coisas mais fáceis de encontrar é sobre o Leonilson, principalmente o Leonilson, né, que é acho que o mais famoso. E aí, sim, eu tenho, né, que pesquisar mais sobre esse contexto aqui, só que, enfim, né, para o mestrado não dá. Eu não sei se eu te respondi. Não, claro que sim. Obrigada. Imagina. Lara, eu não quero atropelar a Lara, que a gente combinou que ela ia encerrar. Oi, gente, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Porque eu tô ouvindo vocês meio travado. Bom, se não tiver mais nenhuma questão, acho que a gente pode encerrar a nossa mesa. Parabéns para a Carol, para a Débora e para o Victor. Foram muito boas apresentações e as pesquisas são incríveis. A gente queria agradecer todo mundo que pôde estar aqui com a gente hoje, né? E também convidar para a próxima mesa, para vocês continuarem com a gente. Agora, logo em seguida, às 3h30, a gente tem uma mesa de reflexões sobre arte em circuito, que acho que vai dar para fazer muitos paralelos com o que a gente acabou conversando aqui hoje. E também, amanhã, a gente retoma a programação às 10 horas com a conferência da professora Lígia Luff, que vai falar, intitulou a fala dela como Tempos Sombrios, mas vocês podem acessar a programação completa pelo site, que acho que a Aline ou o Eric deixaram aqui no chat para a gente.
E também vocês podem, a gente queria convidar vocês para acessarem a exposição virtual que está acontecendo paralelamente ao evento, né? Que também está com o link no chat. E lembrar todo mundo que as apresentações elas vão ficar disponíveis em breve no site do IA e também no YouTube do EAD. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado também. Muito obrigada, Tchau. gente. Obrigadíssima. Podemos encerrar a gravação, né?